uma nova pasta, mas é dentro do mesmo tema, e não tem como não falar sobre isso. Agora, eu sei que eu vou correr um risco, mas tudo bem. O domínio da esquerda na América Latina, com todos os elementos, todos os fatores tão bem postos pelos dois, eu vou me debruçar sobre sua obra também, viu, Paulo? Junto a outras, de coração. Seu Sepúlveda, o domínio da esquerda não seria possível sem a cooperação de uma infiltração pesada dentro da Santa Igreja. E a criação de um pseudo-clero revolucionário, que não mais seriam servos de Deus e da redenção, do bem e salvação das almas, mas da implantação do totalitarismo marxista, materialista, ateu em toda a América Latina. Portanto, agentes revolucionários, eu sei o risco que estou correndo ao falar isso. Embora estou numa diocese, tenho um bispo boníssimo e tenho uma diocese que agradeço a Deus. O clero revolucionário espalhado por toda a América Latina. Nós sabemos que desde o início, no governo sandinista do ditador sangrento Ortega, tinham pseudo-sacerdotes. A história do Gardenal é mais do que elementar, e tem um segundo, depois o Paulo Seu Sepúlveda me lembra, que ainda era mais significativo do que ele mesmo, na própria Nicarágua, um pseudo-sacerdote, porque é mais do que um Judas, eu acredito. Bom, a dita esquerda católica, que apoiou aquela entrevista dentro do avião presidencial, feita pelo chefe da maior quadrilha da história do nosso país, chamada PT, e o então presidente, no avião presidencial, disse que jamais teria chego à presidência sem as CEPs, sem a teologia da libertação, sem o apoio da esquerda católica, sem a Igreja Católica. É lamentável. Se você puder, então, nesse processo, o Foro de São Paulo, com essa cooptação, não sei se é o termo mais correto, porque não cooptaram quem foi bem formado, quem já estava pronto. Eles enviaram, eles forjaram, eles tomaram os seminários, eles colocaram um câncer no útero materno da igreja. E aí geraram as anomalias que eles geraram. Como o senhor viu o desdobramento e como o próprio Dr. Plínio via dessa infiltração que gerou esse pseudo-clero agente revolucionário, que também daria o discurso pseudo-religioso de anestesiamento das consciências com essa conversa de pobre, de uma condição de vida melhor, e de anseio, de anelo, de blá, 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 e blá, 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 e blá, 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 até o advento da esquerda em toda a América Latina, com esse apoio. Uma força indescritível de agentes revolucionários disfarçados dentro do clero. Conscientes ou inconscientemente. Uma grande parte inconscientemente. Realmente inocentes úteis. Uma parte significativa operativos e totalmente conscientes do que estavam fazendo e onde queriam chegar. Padre Wander, eu acho que esse tema é um tema que daria para uma exposição bem longa, mas eu vou só pegar aqui assim alguns pontos importantes, que é o seguinte. O senhor perguntou, o Dr. Plínio sempre achou que a América Latina ela só poderia ser subvertida pelo forte catolicismo que havia aqui, ela só poderia ser subvertida com a ação da chamada esquerda católica. Nos anos 60, o Dr. Plínio fez um grande abaixo-assinado, organizou um grande abaixo-assinado em vários países para dirigir a Paulo VI, pedindo medidas contra a infiltração comunista na Igreja. Bom, mas nós costumamos raciocinar muito e muitas vezes a direita, a chamada direita, tem esse... Não estou falando a direita atual, mas a direita já tradicional, mesmo na Europa, tem muito a ideia de raciocinar a revolução em termos de conspiração política apenas. E presta um pouco atenção ao trabalho nos espíritos, ao trabalho social da mudança das mentalidades. Por quê? Porque os movimentos revolucionários, eles
antes de tudo, eles olham para a organização social, para a vida que as pessoas levam e vão tentando, aos poucos, criar tendências entre a população. Por exemplo, vamos falar de uma coisa, o senhor mencionou aí uma coisa importante. Nós sabemos que a Igreja sempre promoveu, através dos séculos, a caridade, sempre. E houve grandes santos que foram grandes propagadores da caridade. E está no espírito de quem segue nosso Senhor Jesus Cristo praticar a caridade. Mas o senhor pode pegar isso que é bom e começar a exagerá-lo e a tirar-lhe a natureza sobrenatural. Por exemplo, tirar-lhe o aspecto sobrenatural. Então começa uma espécie de propaganda que vai tirando o lado sobrenatural e vai falando, não fala mais de caridade e começa a falar só de justiça. Justiça social, começa a falar de um ponto de vista material e daqui a pouco a pessoa está sendo encaminhada para achar que a pobreza é fruto de uma injustiça social, quando a pobreza é fruto das circunstâncias, inclusive individuais. Às vezes uma pessoa muito rica vai parar na pobreza, ela faz um mau negócio, ela não comanda bem a sua vida, ela tem um infortúnio, qualquer coisa assim. Então, o que é que a esquerda católica fez? Ela foi aos poucos minando a mentalidade católica e foi se infiltrando, depois com doutrinas erradas. Bom, depois vieram as ideias, até os papas falam disso nas encíclicas, de dar uma ideia de que há um socialismo cristão. Não, o comunismo não, mas há um socialismo cristão e até que nosso Senhor Jesus Cristo era um socialista. Então, isso são tudo ideias que vão passando aos poucos e vão deformando a mentalidade das pessoas. E os católicos vão sendo arrastados para isso. Mas eles vão ter o cuidado de nunca levar as pessoas longe demais. O que é que fazem essas máquinas que se infiltram? Eles pegam as pessoas mais receptivas e as deslocam, por exemplo, numa paróquia, etc., e começam a fazer núcleos, esses sim, abertamente propagadores do erro. E o resto vira massa de manobra. Tanto é que muitas vezes nós vemos que essa esquerda católica atua até mantendo certas tradições de piedade, mantendo certas coisas, porque eles manipulam com isso os católicos. Ora, vou só aqui fazer um parentezinho, os fundadores do Foro de São Paulo, um deles é o Lula, que é o quê? Um filhote das sacristias progressistas. Ele nasce dentro das sacristias progressistas com Dom Cláudio Umes, com Frei Beto e outras pessoas que o vão formar. E nós vamos ver que na política brasileira está cheio de gente que é fruto da esquerda católica, em vários partidos. Bom, mas o Lula, que é um dos fundadores do Foro de São Paulo, tem isso. E Fidel Castro, que desce Sierra Maestra com um terço ao pescoço, para enganar muita gente. Fidel Castro, depois, no final da sua carreira ditatorial, vai acabar por receber uma visita de Frei Beto, ou várias visitas de Frei Beto, em que Frei Beto vai explicar-lhe que é necessário fazer uma adaptação da Revolução Cubana a uma visão mais católica, entre aspas. E nós vamos ter, então, os fundadores do Foro de São Paulo vão ser dois homens ligados à esquerda católica. E o Fidel e a religião, exatamente. Conversas com Frei Beto. Bem, qual é o elo de ligação entre os dois? É Frei Beto. Frei Beto é o elo da ligação desses dois homens que vão fundar o Foro de São Paulo. Então,
nós temos que pensar do lado político. Eu ainda agora me indicaram um livro chamado Populismo Latino-Americano, em que fala de vários líderes. Por exemplo, Chaves era comandado por um jesuíta progressista. E assim outras pessoas. Então veja como, no fundo dessa revolução comunista latino-americana, e um dos grandes perigos, por exemplo, nesta eleição do Brasil, é que muitos católicos estão iludidos porque padres e bispos progressistas ficam dizendo para se votar numa pessoa que é a favor do aborto, que é a favor da ideologia de gênero, que é a favor de acabar com a propriedade, que é a favor de tantas e outras coisas, que é a favor de um regime que está atacando, por exemplo, e prendendo bispos e padres como o Ortega. Mas o senhor lembrou muito bem, a Revolução Sandinista foi uma revolução essencialmente da esquerda católica. Mas por que alguém diz assim, bom, mas se eles eram da esquerda católica, por que eles estão perseguindo os católicos? Por quê? Porque nestes anos todos, uma massa significativa do catolicismo foi saindo das garras da teologia da libertação. E é contra essa gente que eles se voltam. É isso. Padre, se o senhor me permite, por favor, Paulo. Um ponto importante aqui, nisso tudo que o senhor Sepúlveda falou, é que a igreja ela é utilizada como instrumento para poder quebrar o gelo e o medo da revolução, né, por todos esses agentes. E a importância, né, aí, independente da polêmica, mas peguem a questão do padre Kelmon ontem no debate, quando ele vira para o Lula, quando estavam batendo boca, e fala assim, você é fundador do Foro de São Paulo junto com Fidel Castro. O Lula silencia na hora. Ele se assusta, porque ninguém teve coragem de falar isso assim no embate com ele em TV aberta. E o Lula, ele se cala. E eu acho que isso foi até instintivo. Opa, peraí, se eu continuar aqui, ele vai falar mais. E aí, o William Bonner vai mediando, mas percebam, procurem esse trecho do vídeo de ontem, quando ele fala assim, você fundou o Foro de São Paulo junto com o Fidel Castro. Porque ele fala assim, não, você matou. Aí ele fala, não, que não sei o quê. Aí ele começa a falar, você fundou o Foro de São Paulo junto com o Fidel Castro. O Lula, ele retém, ele joga para trás. Ele silencia por alguns momentos. Isso diz muito também, né? Sim, sim. Paulo, o que acontece é que